Sexta-feira, como é bom, né? Para mim, embora a gente ainda tenha uma caminhada e tanto pela frente, tem o ponta direita, tem Silvio Navarro com Radar Auriverde Brasil, o ponta, aliás, o primeira página, né, com o Max, com o Eduardo, com o Zizi ainda hoje, até às 7 da noite. Mas quando o Coronel Gerson Gomes passa por aqui, dá um sentido para sexta-feira, né? Jamile às 9 da manhã e o Coronel ao meio-dia, dá um novo rumo pro dia. Tem sexta com cara de sexta. Acho que é bem por aí. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo. Bom poder conversar com o senhor mais uma vez, Coronel. Puxa vida, muito bom mesmo. E você sabe que quando você fala da Jamile mais cedo e eu que entramos às sextas-feiras, eu tenho que te dizer que eu estava ouvindo você com a Jamile mais cedo. E quando entrou a tia Rô, né, que você falou que foi um presente para você, aquela conversa, aquele papo, o sotaque nordestino na hora me remeteu ao meu amigo Gilson Machado. Você sabe que você estava ali conversando e de repente a tia Rô citou o Gilson, né? Exato. E eu na hora, quando você acabou ali a entrevista, eu liguei para o Gilson. Falei para ele, rapaz, estou com a saudade de você, o nosso sanfoneiro, né? E de certa maneira, ele levantou a bola para introduzir um dos primeiros assuntos que eu queria conversar com você hoje, que talvez seja o rescaldo de toda essa situação que a gente está vivendo. Ontem, com o Silvio Navarro, eu cheguei a comentar para ele a minha decepção, porque eu tinha esse sonho de ver uma direita mais coesa, né, no primeiro turno ainda. Você sabe que lá, há pouco tempo atrás eu ainda defendia que a minha chapa dos sonhos seria Flávio Bolsonaro presidente e Zema vice, e de repente eu vi essa reação, tive a oportunidade de conversar com o Silvio ontem sobre a minha decepção, né, com esse boné branco. Eu expliquei isso para o pessoal ontem, que aconteceu lá atrás com o Amoedo, com o João Amoedo, em 2018, e parece que a mosca azul picou ali o Zema também, e tomara que ele tome algum antídoto e a gente consiga articular algo parecido ao que a gente encontrou lá no Chile. Você sabe, Pitoli, que o primeiro turno lá no Chile foi muito complicado. Havia forças de libertários, direita, conservadores. Havia, na verdade, 4 candidatos de direita que se digladiaram ali no primeiro turno. E para chegar ao segundo turno, o Cast teve que unir esse pessoal e não foi fácil essa articulação. Mas só foi possível porque as pontes não foram queimadas no primeiro turno. Por isso eu digo para você que eu faço parte do time. Essa entrevista que você fez agora com o Cabo Gilberto foi fantástica, excelente, nos mostra alguém maduro, que tem a visão política realmente do que está acontecendo ali no Congresso, e eu fico feliz de estar no teu time e a gente poder conversar. E o Gilson, ele falou da situação dele, que era o senador escolhido pelo Bolsonaro ali para o Pernambuco, foi obrigado a sair do PL, toda uma articulação que foi feita também ali nós temos essa ala valdemarista, né, e que a gente tem que conviver dentro desse contexto. Mas eu queria falar com você, antes da gente entrar na pauta internacional, sobre o estado de Roraima. Você sabe que Roraima reproduz exatamente o que aconteceu com Gilson Machado, por isso que quando eu conversei com ele, me lembrou de Roraima. Eu não sei se você já tratou desse assunto na programação. Não, ainda não, dessa Coronel. semana. Ainda não, Coronel. Então eu acho que é uma oportunidade boa da gente conversar com a nossa audiência, porque Roraima é um estado emblemático. Só para que a gente tenha uma ideia, não existe estado na federação mais bolsonarista do que Roraima. E por que eu afirmo isso? Porque foi o melhor resultado do presidente Bolsonaro na eleição de 2022, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Percentualmente falando, é um estado que praticamente não tem nenhuma prefeitura, se eu não me engano, acho que não deve ter. Se tem alguma prefeitura do PT, são pouquíssimas, poucos vereadores do PT, mas quem domina o estado é o Centrão. E é interessante que o MDB, o Centrão, Romero Jucá, a ex-esposa dele, um monte de articulações que existe lá, muita verba, inclusive, do Ministério da Saúde em relação à saúde indígena. É uma máfia aquilo ali. Realmente, Roraima é um estado que contribui muito pouco para a eleição presidencial. O número de eleitores de Roraima, ele equivale a uma cidade.
a uma cidade maiorzinha que a gente tem no Sudeste, no Sul-Sudeste. Então, não é o número de eleitores no Flávio Bolsonaro que faz diferença. O que faz diferença é o fato de ser o estado mais bolsonarista e que não tem nenhum dos 3 senadores como no nosso rol, na nossa lista de senadores fiéis, comprometidos realmente com o pensamento conservador e qual é a nossa causa de resgatar o país dessa crise institucional que a gente está vivendo. Então você veja o contrassenso. Lá em Roraima, eles tiveram agora, foi cassado o governador, o Tribunal Superior Eleitoral bateu o martelo e eles terão eleição semana que vem. Esse final de semana, eles estão enfrentando ali já decisões partidárias para resolver alguns imbróglios, porque eles terão eleição para governo do Estado na semana que vem. Vê que coisa. Aquilo que mais ou menos ia acontecer com o Rio de Janeiro, nós temos vários estados com corrupção, com uma série de problemas que estão inviabilizando, inclusive a campanha eleitoral de 2026 em função dessa situação. E olha só, o Hélio, que é o irmão, o Negão, irmão do presidente Bolsonaro, alguém que ele trouxe de uma amizade lá da Brigada Paraquedista, um militar que é irmão, eu acho até que ele é mais irmão de sangue do que muito irmão familiar realmente. Alguém confiável, alguém que o presidente Bolsonaro mandou para Roraima para colocar lá o seu domicílio eleitoral para ser o seu candidato ao Senado. Muito parecido com a história do Gilson Machado ali em Pernambuco também, mas com outras características, porque ele chegou lá e não foi bem recebido. Mais ainda, o diretório disse que essa medida não foi consertada, só que na época, quando o Hélio chegou, eles disseram, olha, já está tudo acertado, quem vai ser candidato ao Senado, e só que agora nós temos uma situação em que, nessa eleição para governador, todo o jogo no Estado mudou. O próprio candidato do PL, que vai se candidatar agora ao governo, abre uma vaga ao Senado. E o que aconteceu? Novamente puxaram o tapete do indicado pelo presidente Bolsonaro. E eu faço esse alerta, Pitoli, porque você tem uma voz, e a Auriverde tem uma voz que chega ao Flávio Bolsonaro, que chega ao Rogério Marinho, que chega à militância do Brasil inteiro, para que a gente entenda que nós precisamos ter pelo menos um senador de Roraima, o estado mais bolsonarista do país, que seja confiável, que seja bolsonarista, que seja alguém que a gente sabe que votará pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli. Esse momento vai chegar. Do ministro Gilmar Mendes ser colocado no seu lugar. Para isso, nós precisamos restabelecer o equilíbrio entre os poderes via Senado Federal. Não adianta o Flávio ganhar a eleição se nós não tivermos um Senado fiel, leal, comprometido com os nossos valores, Pitoli. Coronel, o senhor toca num ponto muito importante, porque o que estão fazendo com o nosso querido Hélio Lopes, o Hélio Negão, em Roraima, já fizeram com Gilson Machado em Pernambuco, e estão fazendo, e talvez essa seja a situação mais complicada, é de Marcos Polon no Mato Grosso do Sul. Porque, embora nós saibamos da amizade, da proximidade, da irmandade entre Hélio Lopes, o Negão, e o presidente Bolsonaro, o único que recebeu uma carta a próprio punho pedindo para que fosse o candidato do Senado em seu estado foi o Marcos Polon. E estão tirando o Polon da jogada. Eu tenho feito esse grito de alerta aqui de uma vontade do presidente Bolsonaro, ou da vontade do presidente Bolsonaro, que não vem sendo atendida em estados determinantes. O senhor muito bem coloca, como o estado mais bolsonarista do Brasil não terá um senador bolsonarista na disputa. Como o estado onde aquele que recebeu a carta, a única carta tratando do tema, pedindo o seu nome para o Senado, não terá esse nome, ou está dificultando a chegada de Marcos Polon para a disputa. É o momento de a gente tentar tratar disso com a seriedade que o assunto merece, porque é o Senado que a gente deseja para nos livrar exatamente dessa ditadura da toga, né, Coronel? Pois é, e você vê que o nome que eles estão acertando internamente é do Nicoletti. Eu não conheço pessoalmente, mas me lembro que ele foi eleito naquela onda do PSL, na época ainda de 2018, daquela entrada ali dos acordos que foram feitos pelo Bivar. E ele foi um dos primeiros ali no PSL
a se juntar com a Joyce Halsemann, deu problema ali já naquela articulação quando o Bolsonaro acaba rompendo com o PSL. É alguém que, no estado de Roraima, é conhecido como até mesmo antibolsonarista. Então você vê que é uma situação completamente estranha, porque o PL em Roraima, ele não elege ninguém, ele não consegue eleger deputados federais, ele faz articulações com o Centrão. Então você pega um estado conservador, um estado que teve o trauma de receber os venezuelanos da diáspora, fugindo da ditadura da Venezuela, ali em Pacaraima. É importante a gente entender que é um estado que sofre, inclusive na questão de violência, por causa das articulações, já no norte ali, da presença do Comando Vermelho, com articulações com cartéis venezuelanos que operam ali no tráfico de drogas e principalmente na exploração de ouro. É muito difícil você ter um estado como esse, organizado, se nós não tivermos pelo menos a presença de um senador que represente esse estado, sem esses compromissos que já nós conhecemos históricos ali com o patrimonialismo. Então, o exemplo, como você disse, não é só de Roraima, inclusive para o Flávio, em termos de votos, pesa muito pouco para a eleição presidencial, mas pesa muito para a eleição do Senado Federal, Pitoli. Então deixa esse alerta, acho que é importante, foi muito bom a gente ouvir esse sotaque nordestino de manhã, me lembrou do Gilson, que aliás mandou um abraço para você também, o pessoal de Roraima que me mandou também aqui, a candidatos lá de deputado federal, muita gente boa querendo participar da política, mas fica preso aí nessa politicalha, né, Pitoli? Em quem o partido dispõe, né? Coloca à nossa disposição, né, Coronel? Porque é muito injusto a gente colocar a culpa no povo, o povo volta ao mal, ele é culpa do eleitor, olhando para quem o partido está colocando à nossa disposição. É muita injustiça falar, é culpa do eleitor, mas quais eram as opções? Quando a gente fala de uma eleição para o Senado, a gente está falando de uma majoritária. Não são ali vários deputados e vão se eleger os mais votados ou com coeficiente eleitoral. Não, não, não. O partido escolhe um e é aquele. Se essa opção não é a que nos atende, a culpa não é nossa, Coronel. Pois é, por isso que eu volto à questão do Zema, que eu acho que é importante a gente entender e baixar um pouco a poeira, né? E a gente compreender o momento que nós estamos vivendo. É legítimo, o próprio presidente Bolsonaro orientou a todo e qualquer candidato no seio da direita, do centro, que queira se lançar no primeiro turno, que o faça com liberdade. Mas existe uma característica em que o Zema escorregou, né? Há um vídeo que ele está comendo banana com casca, né? E eu acho que ele acabou escorregando na casca que ele deveria não ter comido. Eu digo para você que esse momento é um momento em que o próprio Partido Novo está em uma crise que não nos interessa. E por que eu digo que não nos interessa? Porque nós temos nomes. Se nós pudéssemos ter candidatura independente, Pitoli, nós não teríamos esse problema que está acontecendo em Pernambuco, em Roraima, porque era fácil, era só pegar aquele que o Bolsonaro indicou e mandava concorrer de forma avulsa, com uma candidatura independente, fora do partido, fora da influência ali da organização do Valdemar da Costa Neto. Tudo bem, era fácil, mas não existe essa opção. Porque você veja, Van Hatten é um cara que eu acompanho há um tempão, comprometido, que tem estado na luta conosco. Desembargador Sebastião, pelo amor de Deus. O senador Girão, que está concorrendo lá no Ceará. São alguns dos nomes, mas tem outros. Você vai a São Paulo, cara. O Borgo, Coronel. O Borgo aqui. O Borgo, que é exemplo maior do que o Borgo aí do teu lado. Então, quando a gente olha, você vai a São Paulo, eu vejo o Borgo ali no Novo, eu lembro, por exemplo, a Marina Helena, é uma menina fantástica, trabalhou na equipe do Paulo Guedes. Quando você vê o próprio Alexis, que não foi reeleito, um dos melhores deputados que a gente tinha representando o meio empresarial, um cara realmente alinhado sempre votou com o governo Bolsonaro todas as pautas. Você olha assim, não foi reeleito por quê? Por causa dessas escorregadas aí do Partido Novo, que tem uma rejeição ao Bolsonaro, tem um grupo que tem uma rejeição ao bolsonarismo. Aliás, tem um grupo até que é liberal,
que é libertário, mas não é conservador. E defendem, por exemplo, o aborto. Eu já conversei sobre isso com o senador Girão. Eu falei, é importante que a sua liderança consiga retirar essas pautas de liberdade das drogas, de liberdade do assassinato de crianças no ventre das mães, defender a vida desde a concepção. São pautas que são difíceis de tratar no Partido Novo, porque há muita gente que ali é liberal, é libertário, mas não é conservador. Mas eu digo para você, e eu ouso afirmar, porque eu estava na gênese do Partido Novo, nós conservadores éramos a maioria esmagadora que carregamos o piano. E ainda tem muita gente boa lá. E eu ouso afirmar que não há como a gente vencer essa batalha sem conseguirmos, pelo menos no segundo turno, realizarmos alianças importantes. E esse foi o erro lá de 2018. Por isso que eu chamei a atenção do Zema ontem. Fiz questão de falar para ele que o João Amoedo, ele rompeu todas as pontes no primeiro turno, chegou no segundo turno, ele fez a excrescência de dizer que não apoiaria o Bolsonaro. E o Zema foi eleito em Minas graças ao Bolsozema. E o Amoedo, na época, ficou com tanta raiva do Zema ter aderido à campanha do Bolsonaro, porque se o Zema não tivesse vestido a camisa do Bolsonaro, ele não teria sido eleito. Ele venceu o PT no primeiro turno, porque Coronel, na hora da entrevista da Globo, quando ele saiu da entrevista, ele disse assim, o meu partido tem o Amoedo como candidato a presidente. Mas eu quero dizer para você, mineiro, que se você vai votar no Bolsonaro, eu sou o candidato que você deve escolher. Ali ele passou para o segundo turno, esperto, mineirinho. eu não Ele sabia tinha o dessa, candidato viu? dele, mas fez questão de associar o nome ao Bolsonaro. E no segundo turno ele só venceu o PSDB porque ele inventou a chapa Bolsozema. E agora parece que esqueceu que não há possibilidade alguma de você ter um projeto político alternativo ao PT sem o capital político do presidente Bolsonaro, que está preso, sofrendo e que não pode ser esquecido. Hoje até eu vim com a camisa que você me presenteou, Pitoli. Eu nem sei se está aparecendo na câmera aqui. Não, agora não. Não. Mas eu vou subir aqui para o pessoal ver. Aqui, a camisa que você me presenteou, que tem o rosto do presidente Bolsonaro, para nos lembrar que existe alguém que está sofrendo. O Felipe Martins está sendo torturado numa cela molhada. Alguém que, em pleno século XXI, está vivendo numa juristocracia que remete a uma ditadura da toga que o tortura. Nós temos o general Heleno, que é um ícone das Forças Armadas, que está preso, condenado. Nós temos vários dos presos do 8 e 9 de janeiro que estavam aí na expectativa de passar o Natal em casa no ano passado, Pitoli. E foram defraudados, nós já estamos em maio e essa novela continua se arrastando. Nós tivemos o Clesão, que morreu na prisão, mas quantos outros já morreram por causa de tratamento, acidente, uso de tornozeleira eletrônico? Então nós estamos vivendo uma época de guerra. E não é momento da gente deixar que o inimigo nos divida ao ponto de nós não conseguirmos o êxito por causa dessas pontes queimadas. Eu vou dizer para você que eu fiquei impressionado até com Aldo Rebelo, que é alguém com passado no Partido Comunista e que teve a prudência de não criticar essa situação do Flávio, tirando da proporcionalidade da comparação do que existe o PT. É uma injustiça a gente, nesse momento em que o país pode reeleger alguém que vai se perpetuar colocando mais 3, 4 ministros da Suprema Corte e transformar o nosso país realmente num país inviável, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista ético e moral. Então, Pitoli, é muito grave a situação que a gente está passando. Eu espero que a gente consiga ter o bom senso, até eu vou dizer assim, colocando um pouco, né, o nosso emocional de lado e raciocinando que nós precisamos, aquilo que o Caiado fez, aquilo que até o próprio Aldo Rebelo fez, todos que tiveram mais prudência, que assessorem o Zema, que queimar ponte no primeiro turno pode jogar o Novo na mesma situação que ficou lá em 2018 e que o partido quase acabou entre 2018 e 2022 por causa disso. Coronel, obrigado por me alertar sobre
Aliança Bolsozema, que me passou batido e eu até fiz um comentário num sentido diferente desse hoje pela manhã. Muito obrigado por me alertar. USA brasileiras, yeah. Começando